Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal. A entrega da nova remessa de vacinas começou esta semana e deve terminar no início de março, segundo o Ministério da Saúde. São 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, importadas da Índia, e 1.200.000 doses da Sinovac Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante. De acordo com o Ministério, com a chegada de mais vacinas, será possível ampliar a imunização para outros grupos, como pessoas de 80 a 89 anos, além de 3.837 indígenas e 8% dos trabalhadores da saúde. No caso da Coronavac, a entrega corresponde a 2 doses. Por isso, os estados devem fazer a reserva para a segunda aplicação. Já no caso da vacina de Oxford, que tem um intervalo maior entre as doses, todas já podem ser utilizadas de imediato, como explicou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Essa remessa, ela vem da AstraZeneca Oxford. A gente vai fazer a vacinação integral, ou seja, não precisamos, neste caso, guardar uma segunda dose. Então, vamos atender no número de doses que chegaram, o número de pessoas. A segunda dose dessa vacina são para 3 meses, então nós temos condições de receber novas doses para cumprir a segunda etapa da vacinação. A remessa é proporcional à população de cada estado, com atenção especial para a região norte, que sofre picos da doença. Amazonas, Pará e Acre vão receber doses extras, que equivalem a 5% do total, para atender a outros grupos prioritários a partir dos 60 anos. De acordo com essa proporção, a distribuição por regiões ficou assim. O Sudeste recebe cerca de 1.400.000 doses. Depois vem o Nordeste, com pouco mais de 760.000. O Sul fica com quase 500.000 doses. O Norte recebe ao todo pouco mais de 256.000 doses. E o Centro-Oeste, 187.000. Com esse novo lote, o número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde passa de 15 milhões. A imunização começou dia 18 de janeiro em todas as unidades da Federação. O ministro Eduardo Pazuello comentou o ritmo de vacinação do Brasil em relação a outros países. Nós hoje já estamos muito acelerados na nossa vacinação em relação ao restante do mundo. E isso é muito importante. Isso demonstra que nós temos tradição em vacinar. Nós temos uma estrutura de PNI há 30 anos que aplica em torno de 300 milhões de doses ano, todos os anos. É normal para nós. E nós temos as 2 grandes fabricantes de vacinas que estão trabalhando no Brasil. Até julho, o governo federal prevê o envio de mais de 200 milhões de doses, vacinando assim 50% da população brasileira. Reportagem Ana Gabriela Salles. O Ministério da Saúde abriu novo pregão eletrônico para adquirir 460 milhões de seringas e agulhas. O investimento estimado será de 75 milhões de reais para dar continuidade à vacinação contra a Covid-19 no país. A medida é mais uma ação do governo federal em apoio a estados e municípios para que possam continuar o plano de vacinação no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. A escolha será da proposta mais vantajosa para a aquisição do material para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. O cronograma de entrega dos produtos será elaborado de acordo com a capacidade de produção industrial e os estoques já disponíveis nos estados para o Programa Nacional de Imunizações. A responsabilidade pela compra de seringas e agulhas, bem como o controle dos estoques, é dos gestores estaduais e municipais de saúde. Contudo, o Ministério da Saúde tem saído na frente, centralizando a aquisição de insumos, equipamentos de proteção individual e ventiladores pulmonares como apoio estratégico a estados e municípios no enfrentamento à pandemia. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 18 milhões de insumos, entre eles cerca de 9 milhões de seringas e mais de 8 milhões de agulhas em todas as regiões do Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Nós estamos negociando com os laboratórios, basicamente os americanos, a Pfizer e a Janssen, que é a Johnson & Johnson, já há 6 meses. E essas negociações implicam em discussões das cláusulas exigidas. E nós temos sido muito duros. E eles têm sido mais duros do que a gente. Ou seja, eles não afrouxam uma vírgula. Nós levamos o problema ao governo, o governo está tratando isso junto ao Congresso e está se discutindo a possibilidade de termos
flexibilização de lei para isso. É um alto nível de discussão, é no nível governo e Congresso Nacional. Então, cabendo a mim cumprir o que vier. Se vier uma autorização clara, flexibilizando todas as atividades, sim, nós vamos comprar a Pfizer e a Janssen. Já está com cronogramas de entregue para nós. Agora, depende de um trabalho de alto nível que está sendo discutido. Quero colocar também aqui uma ideia. Nós hoje já estamos muito acelerados na nossa vacinação em relação ao restante do mundo. E isso é muito importante. Isso demonstra o quê? Demonstra que nós temos tradição em vacinar, o nosso povo aceita a vacinação como uma solução. Nós temos uma estrutura de PNI há 30 anos que aplica em torno de 300 milhões de doses ano, todos os anos, é normal para nós. E nós temos as duas grandes fabricantes de vacinas que estão trabalhando no Brasil. A Fiocruz com a AstraZeneca e o Butantan com a Sinovac. São essas vacinas fabricadas no Brasil ou dentro de um grande contrato que tem dado o respaldo à nossa vacina.